9h04, vamos para a nossa entrevista. Comunidade 87, entrevista. Sábado 17 de março de 2018, 9h04, nos estúdios da Liberdade FM, está Letícia Bianchetti. Bom dia, Letícia. Bom dia, Dani. Bom dia a todos os ouvintes. Segunda vez que a Letícia vem aqui conversar com a gente. A primeira foi sobre microfisioterapia, né? Foi. A gente já falou bastante sobre microfisioterapia e dentro da abordagem de reprogramação biológica, florais. Legal. Inclusive, quem perdeu essa entrevista tá lá em fmcomunitaria.com.br. Ficou muito legal. O pessoal já... muitas pessoas que não ouviram na hora voltaram ali para ter acesso a esse material. E hoje a gente vai falar sobre a barra de Access, né? Letícia, aqui em Santa Helena, a primeira vez que eu escuto falar de barra de Access é contigo. Né? Que bom, né? Essa notícia, mas a gente tem colegas, eu tenho algumas colegas aqui que também atuam, mas muito feliz em ser também uma das pioneiras, digamos assim, desse processo terapêutico aqui no município de Santa Helena. Legal, muito bem. A gente sempre conversa aqui com o pessoal também da Secretaria de Saúde, todas as pessoas da área da saúde, que quando a gente pensa em saúde não é só medicamento, né? Tem que ter uma qualidade de vida, existem outras alternativas, né? Para, digamos assim, restabelecer a saúde, né? A barra de Access, ela é considerada uma terapia alternativa? O que ela é? Sim, ela dentro do campo terapêutico, ela entra também como uma alternativa, né? E o barras de Access, ela é uma terapia quântica. Então esse meio quântico, né, em nível de frequência, ele vem somando cada vez mais dentro desses processos terapêuticos. Então ela atua energeticamente com toques suaves com as mãos, mais especificamente os dedos, em 32 pontos específicos na cabeça. No caso, você é quem procede essa técnica em alguém, daí no caso. Isso. Quem está precisando da ajuda vai lá e você faz essa aplicação com os dedos, é isso, né? Na verdade, assim, ela é uma terapia bem diferente de todas as outras que eu conheço, né? Então ela entra mais como uma terapia silenciosa, onde o cliente, o paciente, ele vai estar recebendo todos os benefícios que a terapia tem para oferecer. Interessante você, só fazendo um gancho aqui, falar de terapia silenciosa, porque às vezes a pessoa já até cansou de falar, né, sobre o problema. Não se trata mais de um processo, digamos assim, racional, né? Exatamente, justamente por ser um padrão energético, né? Então, por vezes a gente atua em padrões não só embasados dentro da informação, mas toda a informação também ela reluz em um processo energético, né? Então, a forma como a gente lida com as situações, ela está totalmente envolvida nesse campo de um magnetismo, né? Aquilo que a gente atrai, aquilo que a gente reflete, aquilo que a gente responde perante as informações, né? Então, dentro desse meio, o segmento de como a gente é e como a gente pode evoluir nesse processo a nível de frequência. Interessante, porque quando você fala que essa questão verbal, a fala, ela também, digamos assim, gera uma energia, mas essa terapia, ela parte da própria energia, não da fala, né? Não da fala, e eu gostei muito de conhecer, de estudar e estar sempre me aprofundando no barras de Access, em função da demanda de, às vezes, as pessoas precisarem desse tempo para elas, né? Porque o barras, ele proporciona, conforme a permissão de cada um, né?
durante a terapia, ela acaba entrando num relaxamento. Então, assim, em descrição teórica, uma sessão de barras, ele corresponde a como se você recebesse uma eficiente massagem, né? Que você, com os benefícios terapêuticos de uma massagem, um relaxamento e tudo mais. Só que, perante isso tudo, você está recebendo, além da massagem, todos os benefícios que o barras ele proporciona para a pessoa. Além de ser, digamos assim, o teu tato, né, ter essa questão corporal, né, que tem ali do toque, você ainda tem esse benefício do que você não enxerga, né, que é essa questão da energia, né? Exatamente, que é a abordagem da física quântica, né? Quando a gente fala de física quântica, parece que é um negócio, sei lá, uma coisa mitológica, né? Mas a gente tem visto cada vez mais a ciência, né? Não que a ciência também seja um campo livre de equívocos, né? Porque ela está sempre se renovando, mas a gente também sabe que quando a ciência dá o aval, né, comprova, a gente consegue ter o reconhecimento muito maior, né? E a física quântica tem sido cada vez mais reconhecida e comprovado, inclusive fisicamente, né? Aí essa questão quântica. E temos aqui então a Letícia Bianchetti, está conversando com a gente sobre a terapia barra de Access. Agora falei certo, né? Isso. A gente vai tocar uma musiquinha então e a gente vai voltar um pouco para conversar mais sobre essa terapia alternativa com os nossos ouvintes, tá bom? Então vamos lá. Unidade 87, entrevista. É isso aí, a gente estava conversando aqui com a Letícia Bianchetti sobre a terapia barra de Access. A gente estava aqui conversando um pouco sobre essa terapia, que é uma terapia quântica, né? Em que alguém, né, aplica aí com as mãos, né? Em pontos específicos da cabeça, né, Letícia? Mas tem também a autoaplicação, né? Para quem está aí tentando se informar um pouco mais sobre o assunto. Não é só alguém que aplica, você também pode se autoaplicar desde que você faça o curso, lógico, né? A atuação do barras de Access, ela não exige, assim, um pré-requisito para estar vivenciando tudo isso, né? Pelo ganho que essa terapia oferece, então existe abertura de quem, né, se interessar em realizar esse curso e pode sim ser possível essa autoaplicação. Porém, em termos práticos, né, você se auto-aplicando e você recebendo, o ganho de receber, ele é muito mais eficiente, né? Legal. Então, o que é possível, talvez, é uma troca, né? Então, a troca entre colegas, então isso também é possível, né? Legal. Quando você veio a vez passada conversar com a gente sobre microfisioterapia, eu lembro que a gente encerrou a entrevista, né? Você falando que era importante as pessoas permitirem se permitir, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque muitas vezes para você mudar a sua vida, para você deixar para trás algumas experiências, para você se reconstruir, para você se renovar, para você se reinventar, para você olhar para frente, para você conseguir se transformar, ter perspectivas, é importante que se tenha essa abertura, né, para o novo, né? A barra de Access, ela na prática, ela funciona bem para isso, né, para você se abrir para permissão, para o novo. Como é que funciona assim para você essa questão do permitir se permitir? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Eu gosto muito de usar esse termo, porque eu não... na minha forma de condução terapêutica, a partir do momento que a pessoa me procura, né, para aquela pessoa que eu acho que o barras ele seria uma terapia eficiente, eu deixo em livre e espontânea vontade.
da pessoa estar na permissão em receber a terapia. Então, a partir do momento que a pessoa já se abre para esse campo, automaticamente ela já está entrando na permissão, né? Então, a permissão de cada um em receber a terapia e permitir as barras correrem. Por que a gente usa esse termo barras correrem? Porque apesar de a gente usar só a cabeça, né? Para assim, uma mão no hemisfério direito, uma mão no hemisfério esquerdo, e o fluxo energético ele tá linkado entre as extremidades, né, e as faces da minha mão. Porém, a percepção de algumas pessoas, e isso em teoria ela descreve, o barras ele corre o corpo inteiro. Então, assim, às vezes a pessoa, por mais que a gente está fazendo na cabeça, ela tem a percepção de que algum fluxo energético também está percorrendo braços, pernas. Então, nesse sentido, deixar as barras correrem é dissipar a carga elétrica de polaridades que estão armazenadas em nosso cérebro. Então, cada vez mais potencializando esse padrão limitante que libera cargas que estão acumuladas e componentes que ficam guardados como negativos em nossa vida. Então vamos dizer assim, é uma questão também, essa aplicação na nossa cabeça, também é como se tivesse atingindo locais do nosso cérebro, da nossa química, das nossas células, porque em nível de frequência é entre as sinapses neuronais, né? Então a gente tem um impulso nervoso de uma sinapse para outra, que ela é regida perante uma frequência, né? Então, energeticamente, nesses pontos, se existe uma estagnação, a gente está fazendo o quê? A gente puxa energia para esse ponto. Então, a gente modifica o padrão da frequência, né, entre os impulsos nervosos. Então, isso acaba favorecendo em permissão, né? Em potencializando enfim. No nosso cérebro existe uma corrente energética de impulsos ali que fazem as ligações das sinapses, do que a gente poderia traduzir como dos pensamentos, das reações e etc. Então existem locais que podem estar, digamos assim, com alguma obstrução, com alguma passagem ineficiente, e essa descarga de energia ela vai provocar esse desbloqueio e transformar a vida da pessoa através dessa abertura. Por exemplo, a gente fala muito assim de padrões limitantes, né? Então, por vezes, um exemplo, nós somos conectados a um piloto automático, né? Então, a forma da gente pensar, a forma da gente agir, é assim, eu sou assim, não vou sair disso, né? É verdade. O trajeto diário percorrido todos os dias, né? É como se a gente tivesse, então, no automático. E a nossa frequência, ela está regida a isso. E quem de fato está agindo assim, né? Será que talvez não é o nosso inconsciente, né? Então, sair de um padrão limitante com a terapia é promover a expansão da consciência e cada vez mais agregar essa expansão. Então a gente está trabalhando o quê? É como sair desse contexto limitante que Gary Douglas, que é o criador da técnica, ele coloca como nós somos seres infinitos e que desse infinito nos cabe infinitas possibilidades, né? E que nessa expansão, o que mais é possível para eu ser, para eu estar, para eu receber, né? E por vezes, estar em permissão, pro eu, pro aqui e pro agora. Ampliar, né, a
a sua perspectiva, né? Inclusive em relação a si mesmo, né? E a partir disso também para as outras coisas. É interessante, você falou ali que eu sou assim, eu faço assim, esse é o meu jeito, mas essa limitação que se tem em relação a si mesmo acaba limitando também a vida da pessoa em relação a tudo. Tudo né? à sua volta, né? Você consegue dar um exemplo assim de pessoas que procuram a barra de Access, que estão com alguma limitação? Pode dar algum exemplo de limitação, assim? Por exemplo, às vezes a pessoa, ela tem... vamos falar assim, pessoal, né? Ela tem muita vontade, às vezes, de ter uma mudança, né? A gente tem pontos específicos que é mudança de vida. Só que eu me sinto estagnada, porque eu tô, né? A gente, por hora, na situação que você tá num conformismo, digamos assim. Você tenta se trabalhar em cima disso. E a mudança, ela pode acontecer, o novo, ele pode vir. Então, nesse caso específico, quando você recebe, né, a terapia, a pessoa começa a entrar, esse é um ponto estagnado, digamos, né, trazendo essa palavra. Então, a pessoa começa, a gente coloca energia nesse ponto e ela começa a se permitir, então, para esse novo, né, que num contexto infinito. Né, eu gosto muito de trabalhar que quanto mais a gente está em permissão, mais possibilidades acontecem. Só que vai chegar até mim aquilo que eu não estou abrindo a porta, né? Então, nesse contexto de mudança de vida. Então, a gente tem exemplos também de as pessoas que têm muito excesso de pensamento, né? Isso também não é legal. A vida, ela tem que ter uma harmonia, né? Então, nessa questão, a gente começa a trabalhar o quê com a pessoa? Minimizar esse comando que ela tem consigo, né? Harmonizando essas, de sempre estar pensando e talvez não conseguir sair de um relaxamento, né? Sim. Interessante, muito interessante mesmo. Eu tenho certeza que agora tem bastante ouvinte aqui, talvez até se encaixando, né, se percebendo nessas condições. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Eu vou soltar aqui o bloco dos nossos apoiadores, vamos ouvir uma música e depois a gente volta, Letícia, combinado? Tá ótimo. Então tá bom, vamos lá. Comunidade 87, entrevista. 9h35, vamos seguindo em frente com a nossa entrevista aqui, hoje sabadão, né? 17 de março, Comunidade 87 no ar. Estamos com a Letícia Bianchetti aqui conversando sobre a terapia alternativa barra de Access. A gente conversava antes do intervalo aqui, algumas das, digamos assim, das aplicabilidades, né, dessa terapia alternativa, né? E além aí de provocar esse desbloqueio, digamos assim, abrir essas portas para o novo, para a transformação, para a mudança, para as pessoas que estão se sentindo estagnadas, mas, Letícia, ela também serve para as pessoas aí que são, que têm esse pensamento muito recorrente, que são ansiosas, que são muito criativas, né? Exatamente, porque como é energia, né? Então, às vezes, por vezes, o ponto que a gente está trabalhando, eu uso esse termo para ficar mais fácil o entendimento, ele está estagnado, né? Então, a gente está fazendo o quê? A gente está trazendo energia para esse ponto, ou para esses pontos específicos, e fazendo aí o barras correr. Do contrário, existem pontos que... Vamos supor, em processo de criatividade, né? Quem tem uma demanda muito grande disso, talvez exista energia em massa nesse ponto. Então, a gente faz o quê? A gente também faz o equilíbrio disso, né? Porque nesse contexto, você vai estar trabalhando a harmonia, né? Sem excessos, sem
falta, sem estagnação e também sem a demanda muito grande. É isso que seria o que você chama de harmonia daí, né? Eu colocaria como harmonização. Legal, eu vejo aqui também que que você trouxe aqui anotado também, para o aumento da alegria, da satisfação, paz interior, né? Exatamente. A gente tem eliminação dos medos, dores físicas, dores emocionais, né? Então, do mesmo jeito que ativa a mente criativa, no controle também dos seus atos, no controle dos seus pensamentos, da forma de ser, né? Promovendo calma, clareza nos relacionamentos, aumento da alegria, da satisfação, né, a paz interior. Então, também, por exemplo, em casos de depressão, né, que a pessoa assim não consegue levantar da cama, não consegue sorrir, né, entra aí a sensação de bem-estar, a demanda de cada vez mais estar se permitindo no seu eu, né, para um novo, para novos projetos, para novas conquistas. Porque muitas vezes as pessoas já acham que não tem mais solução, né? Que elas são daquele jeito, que elas vão morrer assim, que essa é a forma que ela é, que ela está, digamos assim, condenada a essa condição mental, né, a essa condição, e muitas vezes também condição financeira, condição de relacionamento, né, no trabalho, tudo depende dessa questão inconsciente. E essa questão inconsciente, aliás, Letícia, muitas vezes as pessoas pensam assim, esse negócio de inconsciente aí, sei lá, é um fantasma, um espírito, ou é outro plano, né? Mas o inconsciente, cada vez mais também a ciência tem trabalhado com ele aí, né, mostrado que ele existe, né? Exatamente, porque tirando parte de mitologia, enfim, mas o que seria um inconsciente, né? Um exemplo bem básico. Se eu estou dirigindo um carro e ao mesmo tempo eu estou dirigindo e contra a lei, né? Claro. Vamos só simular o caso. Né? Um exemplo. E eu olho para o celular e vejo, sei lá, uma mensagem, ou estou falando ao celular. A minha consciência, ela está voltada ao quê? Ao celular? Ou a minha atenção, né, no trânsito, enfim. Então, aqui se estabelece uma inconsciência, algum inconsciente que está fazendo uma coisa ou a outra, né? Então, um exemplo talvez fácil de assimilar, mas dentro disso que a gente está colocando a inconsciência, né? E não dentro, assim, de uma, sei lá, de uma mitologia, enfim. Num plano mais. Então, mas então essa inconsciência aí, a gente dorme e acorda, né? Digamos assim, com essa inconsciência, ela faz parte. Exatamente, ela assim, cada um tem a sua, né? As suas limitações, enfim, algo que está em nós, algo que, enfim. E dentro do Barras é o que? É trabalhando gradativamente a expansão da consciência. Então, quanto mais consciência a gente tiver sobre o nosso eu, sobre as nossas permissões, mais leveza você vai ter diante das suas escolhas, né, diante das possibilidades que possam chegar até você, né? A gente não tem consciência, na verdade, das possibilidades que podem se abrir para nós, né, Letícia? Não, a gente não tem consciência, mas a gente pode emanar um pensamento, né? E aqui gerar uma energia também. Então, tudo está interligado, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, eu acho que o que tem reservado para mim é isso aqui mesmo, né? A gente não... aí você entra nem imagina a infinita possibilidade, né? Aí você entra num padrão negativo, né? Que a gente até abordou isso anteriormente, né? É sair desse padrão negativo. É potencializar cada vez mais, né? Seja um processo de dor, seja, enfim, né? É você também sair disso. E esse, digamos assim, esse padrão negativo, ele também pode ser coletivo. Por exemplo, você está envolta numa família, numa geração, digamos assim, a gente tem em descrição que nós somos frequência, né?
Então, Gary Douglas, ele coloca que, por exemplo, você está num ótimo dia, você acordou super bem, disposta, você é uma energia. E eu não, eu acordei ruim. E eu chego até você hoje. Quando eu abro a sua sala, automaticamente alguma coisa chegou até você, porque a nossa frequência, ela irradia, assim, quilômetros de distância, né? Então, é porque tudo são ondas vibratórias. Então, às vezes, você acaba pegando uma energia que não é sua. Então, assim, num coletivo, se você está interiorizada, se você está elevando a sua consciência, você também consegue trabalhar para que isso não chegue até você, né? Você vai ter o discernimento da percepção do que é seu e do que não é seu. Então não pega pra você. E da mesma forma, então, quando você tá com uma energia, digamos assim, positiva e expandida, você também contamina, digamos. Nossa, assim. mas aí a gente dá de graça, né? Aí a gente não dá, a gente distribui. A gente distribui, né? Muito legal. Letícia, pra gente caminhar aqui pros finalmente, eu vou pedir pra você deixar algum recadinho aí, uma mensagem, né? Para as pessoas que estão aí pensando em melhorar a sua vida, em expandir sei lá, né, em se transformar, em ser mais feliz, que você deixe, sei lá, um recado de otimismo aí, de esperança para essas pessoas. Tá certo, eu vou pensando, eu vou colocar uma frase descrita pelo criador, né, do Barras de Essex, Gary Douglas. Ele coloca: quando as barras são corridas, você está mudando as probabilidades das possibilidades futuras. Então, você sai de um padrão e você entra num novo padrão, né? E que nessa emancipação, nessa expansão, esse novo, ele chegue até você com mais leveza, com mais facilidade, com mais honra e que seja glorioso tudo isso. Muito legal. Então, que aí as probabilidades das possibilidades futuras sejam mudadas. Amém. Obrigada, Letícia. Tá certo. Eu que agradeço. Muito obrigada mais uma vez por essa abertura, por essa permissão vinda de você também. Legal. E que isso se expanda, né? Que assim seja para todos, né? Para nós, que a gente continue nessa expansão, e para todos os ouvintes, né? Que possam também entrar nessa permissão e conhecer um pouquinho mais, interiorizar talvez aquilo que mais precisa ser despertado dentro de cada um. Legal. E quem quiser aí conversar pessoalmente com a Letícia, lá na Essência da Beleza, lembra o telefone lá? Sim, é 3268-1020. 1020, 3268-1020. Lá na Essência da Beleza tá lá a Letícia Bianchetti aplicando a terapia Barra de Access. Obrigada, Letícia. Eu que agradeço. Um ótimo final de semana para todos. Obrigada igualmente.